vamos lá para mais uma aula. Hoje eu trouxe um amiguinho para participar da aula com a gente, o nosso caveirinho. Depois cada um dá o seu nome para ele, tá? Esse foi o que eu escolhi. Então, ele vai estar participando junto comigo, junto com vocês, para a gente falar um pouquinho dos nossos ossos, dos nossos músculos, como que vai funcionar os nossos movimentos, tá bom? Então, o nosso tema hoje, sistema nervoso e locomotor, a coordenação da ação motora. Então, o que nós vamos falar hoje? Como que acontecem os movimentos, como que o sistema nervoso tem a ver com os movimentos. O que acontece para a gente poder movimentar meu braço, para a gente andar. Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje. A nossa habilidade, justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na compreensão e análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Então, para começar, antes da gente falar dos ossos, eu vou fazer uma lembrança para vocês. Todos vocês já brincaram de morto e vivo, né? Certeza disso. Como que isso acontece? É uma brincadeira muito simples. A pessoa fala morto ou vivo e a gente tem que agachar ou levantar, certo? Mas para isso acontecer, lembra que tem um monte de coisa envolvida. Tem a pessoa que vai falar e a gente vai estar escutando. Então, nós vamos escutar o que ela falou e vamos fazer um movimento, ou de agachar e movimentar. Então, isso é a interação do sistema nervoso com, ele vai escutar o som, né? Que vai entrar pelas nossas orelhas, nossos ouvidos, vai vibrar o tímpano, mexer 3 ossinhos que a gente tem lá dentro da orelha, do ouvido, que é o estribo, a bigorna e o martelo, que vai até no nervo auditivo, vai até o cérebro, que vai interpretar esse som e mandar a resposta pra gente, da gente agachar ou levantar, tá bom? Bem simples. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que o nosso corpo é formado para tudo isso acontecer, né? Então, primeira coisa, a gente precisa dos nossos ossos, tá? Então, o que acontece? O nosso organismo é formado por 206 ossos, isso depois de adulto. Quando a gente é nenenzinho, que a gente nasce, a gente tem mais, tá? Porque depois a gente vai crescendo, esses ossos vão se fundindo, vão se juntando um com os outros. Os ossos, eles podem ser laminares. O que é isso? É um osso que ele é meio achatadinho, né? Que é o osso do nosso crânio, né? Ele é meio chato, olha o da nossa testa. Ele é mais ou menos retinho, então parece uma lâmina. Então tem outros exemplos, então o do crânio, né, que é o da testa, que conforma todo o nosso crânio. E o da pelve, aonde que é a pelve? É o nosso quadril, tá? Esse osso que a gente tem aqui. Então esses dois são exemplos de ossos laminares ou planos. Então, também agora nós vamos mostrar os nossos ossos longos, né, caveirinha? Aonde que eles estão localizados? Nas nossas pernas, que é o fêmur, que é o maior osso que a gente tem no nosso corpo, e no nosso braço, que é o húmero. O húmero é esse que a gente tem aqui na parte de cima do braço. Na parte de baixo, que é o antebraço, a gente tem 2 ossos, o rádio e a una, tá? Então, esses 3 ossos do braço e mais o fêmur, que é o que forma a parte da coxa, e o que a gente forma lá na nossa canelinha, né? Que a gente, de vez em quando, com os meninos vai jogar futebol, dá umas caneladas um no outro, é a fíbula e a tíbia, tá bom? Todos esses são ossos longos. Também temos os irregulares. Por que tem esse nome? Porque ele não é todo certinho. Vocês podem reparar aqui que são os ossos da nossa coluna. Tem uns menorzinhos, os outros maiores, um outro mais compridinho. Mas ele tem um formatinho meio esquisito, né? Então, por isso que eles são chamados irregulares. Então, aqui, nosso caveirinha, né? Nele mostra todos os tipos de ossos. A coluninha dele que tá aqui, aqui eu separei para vocês verem um pouquinho melhor os nossos ossos. Os ossos curtos.
Porque o nome já fala, eles são pequenos. São, no caso, os ossinhos das nossas mãos e dos nossos pés, tá? Então, quando a gente olha na nossa mão, aqui seriam os nossos dedos, tá? Então, 1, 2, 3 ossinhos para formar os nossos dedos. Menos no dedão, que é só 2, porque ele é menor. Aí depois tem os ossos que vão formar aqui em cima da mão. E esse montinho de ossinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o que vai formar o nosso punho, tá bom? Mesma coisa no nosso pé. Os dedos dos pés, os ossinhos vão formar o peito do pé e o que vai formar lá perto do tornozelo. E as funções desses ossos? Eles existem à toa? Lógico que não, né? A função é sustentar o nosso corpo. É ele que deixa a gente ficar em pé, né? Sem ele, os músculos não tem como ficar grudados. Então, eles sustentam o nosso corpo e protegem alguns órgãos. Que nem o nosso cérebro é protegido pelos ossos do crânio, né? As nossas costelas protegem o pulmão, protegem o coração, tá bom? Então, ele tem essas funções. Além de sustentar, a gente ficar em pé, proteger alguns dos nossos órgãos. Esses órgãos, né, esses ossos, eles precisam estar ligados, senão como é que a gente vai movimentar? Quem que faz isso? São os ligamentos e as articulações. O que são os ligamentos? Eles têm a função de ligar um osso com o outro. E aonde ele fica ligado é as articulações, que vai fazer a gente estar movimentando. Então, vamos lá. Os ligamentos são feixes de tecido fibrosos que unem entre si duas cabeças ósseas de uma articulação. Então, vou mostrar para vocês melhor que jeito que é isso. Aqui, ó, no nosso caveirinha, onde está de amarelinho. O que são as cabeças ósseas? É o primeiro pedacinho aqui do osso da perna, lá da tíbia, com o fêmur, ó. Então, dois ossos, duas cabeças ósseas. E eles são ligados, né, para juntar, para deixar ele preso, senão ele vai desmontar, né? Pensa aqui, ó, os ligamentos, essas tirinhas aqui, ó. Tá? Então, vai, ó, tá grudado aqui, que vai grudar aqui e aqui. Então, a gente tem vários ligamentos. Vou mostrar melhor em outra foto, tá? Então, aqui, ó, o osso do fêmur com a tíbia e a fíbula. Um ligamento saindo daqui, que tá unindo com o outro aqui. Então, deixa os nossos ossos presos, tá bom? Então, nós temos ligamentos em várias partes do corpo, senão esses ossos vão desmanchar, né? Nossa caveirinha vai cair tudo. Igual eu mostrei aqui, ó. Separei melhor aqui, ó. Então, a cabeça de um osso, a do outro e o ligamento aqui, ó. Então, a gente tem vários, né? Os meninos já devem ter ouvido em jogo de futebol que um jogador lá deu uma entrada lá, rompeu o ligamento do joelho. Ele rompeu esse aqui, ó. Tá? E tem que fazer cirurgia, um monte de coisa. Nós não vamos falar disso agora. E as articulações. Temos 3 tipos de articulações. As móveis, semimóveis e imóveis. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma, tá bom? As móveis, o nome já fala, a gente consegue ter alguns movimentos maiores, mais amplos, né? Então, aonde que a gente tem esses movimentos? No ombro. Então, a gente levanta o braço, a gente chega o braço para trás para fazer um alongamento, né? Lá na aula de educação física. O cotovelo para a gente dobrar, para também na hora da academia, né, poder fazer uns exercícios. E o nosso joelho, para a gente abaixar na hora da brincadeira lá do morto-vivo, né? As semimóveis. Então, ela mexe só um pouquinho. Ela não vai ter a mesma amplitude da outra. A gente tem pouco movimento aqui, que são os ossinhos da nossa coluna. Tá? Então, a gente não consegue rodar o corpo inteiro, né? Porque elas mexem só um pouco. Então, a gente vira só um pouquinho, ó. Pouco movimento. Pouco. E o quadril.
né? Que é o osso aqui que a gente chama de bacia, tá? Então que a gente mexe só um pouco. E temos as articulações imóveis. O I significa que não existe movimento. Então, o que seria a do nosso crânio? Aonde que elas estão? O nosso crânio é formado por vários ossinhos, né? Então, aqui, ó, frontal, occipital, você corta esses nomes. E temos as articulações imóveis. O I significa que não existe movimento. Onde que essas articulações estão? Elas estão aqui, ó, onde vocês estão vendo que esses ossinhos se unem no nosso crânio, tá? Então, onde que ele juntou, vai formar uma articulação. A gente consegue mexer, tirar um osso do outro lugar? Não consegue. Vocês também já devem ter ouvido falar que quando o nenenzinho nasce, ele tem a moleira, né? Por quê? É que esse osso aqui, ele não terminou de crescer para ele encaixar. Então, quando o nenenzinho nasce, é só o couro cabeludo. Cuidado com a moleira do nenê, porque se realmente bater forte, não tem um ossinho ainda para proteger. Então, conforme o nenê vai crescendo, né, o ossinho vai crescendo até ele se juntar, que varia entre 1 ano e meio, 2 anos, depende do desenvolvimento da criança, tá? O outro exemplo de articulação imóvel é o nosso maxilar, tá? Então, o que acontece? Aonde os dentes são presos, né, na mandíbula e maxilar, isso não mexe. O que a gente vai mexer é aqui do lado, que é o ligamento que faz a gente abrir a boca e fechar na hora da gente se alimentar, de falar, tá? Então, dando continuidade, né, ao nosso sistema locomotor, nós vamos falar um pouquinho dos tendões e dos músculos. Então, o que são os tendões? Eles conectam os músculos aos ossos, tá? Então, tudo isso tem que trabalhar tudo junto. As articulações, os ligamentos, os tendões, tudo vai trabalhar em conjunto. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da função dos nossos músculos. Ele tem a função de auxiliar os movimentos, né? Porque eles estão grudados nos ossos, porque senão só fica a caveirinha, né? Ninguém é só caveirinha, tem os músculos. E dá estabilidade para o corpo e preencher o corpo, tá? Os tipos de músculo. Primeiro, nós vamos falar dos lisos, tá? Por que liso? Porque as tiras, né, que formam os músculos é bem lisinha, tipo retinha. Ele tem uma contração lenta e involuntária, ou seja, ele não depende da nossa vontade, ele funciona sozinho, que são os nossos órgãos internos. Como assim, professor? Nosso exemplo que eu vou tentar explicar. Quando a gente está comendo, né, a gente comeu, mastigou e engoliu a nossa comida. Ela vai descer pelo esôfago, que é um órgão interno que a gente tem, até chegar lá no nosso estômago. Esse esôfago ele vai fazendo movimentos de contração. Ele aperta e solta para tipo ir descendo o alimento até o estômago. Chegou lá no estômago, que também é um músculo, é um órgão, e ele tipo vai fazendo movimentos também de pequenas contrações. E como o estômago é oco, né, ele é tipo um saco, tipo uma bexiga, quando ele tá vazio, de vez em quando vocês escutam ele roncando, né? Porque ele fez um movimento sozinho e deu um eco. Então a gente escuta o nosso estômago roncar. O nosso intestino, né, também tem esses movimentos que ele vai levando os alimentos para ser absorvidos, tá? Que nós vamos ver isso depois lá no sistema digestório. Outro tipo de músculo, o estriado esquelético, que são os músculos que formam, né, que estão nos nossos braços, nas nossas pernas, responsáveis pelos nossos movimentos.
Esses músculos, quem comanda é o sistema nervoso central. Lembra no começo da aula da brincadeira do morto e vivo? Então, quando a gente fala morto, que a gente tem que agachar, o nosso cérebro mandou essa mensagem até os nossos músculos e a gente agachou. Aí usou um monte de coisa. Usou as articulações, os ligamentos, tendões e as informações para a gente poder agachar e depois levantar. O último tipo de músculo, o estriado cardíaco. O nome já fala, né? Cardíaco, está lá no coração. Então, ele tem movimentos bem fortes e involuntários, né? A gente não manda o nosso coração parar de bater, né? Então, ele funciona sem a nossa vontade, querendo ou não, né? Eu não consigo controlar, falar pro meu coração, para, né? Então, ele funciona involuntário, sem a nossa vontade. Por que ele tem contrações vigorosas? Porque ele tem que bombear o sangue. Por isso que o coração é considerado a bomba do nosso organismo. Ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E o nome do músculo do coração é miocárdio, tá? Então, esse músculo ele é bem forte, tá? Ele tem que trabalhar com muita força, que ele tem que bombear o sangue para todo o nosso corpo, para nossa cabeça, para nossos braços, para os nossos pés, e depois ele recebe isso de novo, tá? Então, ele trabalha sem parar, de dia, de noite, ele tá lá funcionando, tá bom? Agora eu vou falar só um pouquinho dos problemas que acontecem com o nosso sistema locomotor, tá? Que a gente pode ter 3 problemas mais comuns, tem outros, só que a gente não vai citar isso agora. Então, primeiro, a fratura. O que é a fratura? Quando tem uma ruptura do osso, ela pode ser parcial, só um pouquinho, ou pode ser total, né? Resumindo, vocês, né, já devem ter ouvido falar, eu caí e quebrei o braço. Então, quebrei é o que a gente usa no popular, mas quando a gente vai no médico, ele vai falar que você fraturou o braço, tá? Você teve uma ruptura ali, o osso se partiu. Quando ele parte parcial, né? Então, só no raio-x, que a hora que o médico pede, a gente vê que tá o ossinho quebrado, né? Agora, quando é total, é aqueles fratura mais sério, né? Que a gente fala que é a fratura exposta, né? O osso sai para fora da carne da pessoa, bom? Outro problema, entorse. Movimentos violentos com estiramento ou ruptura dos ligamentos de uma articulação. Lembrando lá das articulações. Então, tem os ossos que são ligados que são unidos, né, pelos ligamentos, e entre eles forma ali a articulação para a gente movimentar. Quando a gente faz um movimento muito brusco, pode acontecer desses ligamentos se romper, né? Então, você teve um entorse. Aí a gente, né, vai ao médico, ele faz o procedimento mais adequado para aquele problema. Esse estiramento também pode ser num músculo, né? Às vezes quando a gente vai brincar e faz tempo que a gente está parado e começa a correr muito ou estica muito a perna, o músculo pode esticar muito. Então tem esse estiramento também nos nossos músculos. E o último problema que eu vou citar é a luxação, que é quando um osso sai por completo da sua posição anatômica correta. Lembra, nosso organismo é tudo encaixadinho. Quem que vai segurar? Os ligamentos, os músculos, as articulações que fica juntinha, né? Nem aqui do caveirinha, ó. Aqui é o joelho, forma uma articulação. Então, o que seria a luxação? Por um problema, né? Tá jogando bola, jogando alguma coisa, essa articulação desencaixa, a pessoa tira o joelho do lugar, que a gente fala, deslocou o ombro, né? O ombro saiu do lugar. Então, o que aconteceu? Uma luxação, tá? Então, aí, só com procedimento médico. Ninguém vai lá sozinho e colocar o ossinho no lugar, não, tá? Porque aí, de vez em colocar certo, pode colocar errado, dá mais problema ainda. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, depois vocês me mandem as questões que ficou com dúvidas, façam as perguntas, tá?
E as questões da aula eu vou deixar lá no Google Forms, tá? Depois eu envio o link para vocês. Beijão e até a próxima aula!